Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um lançamento de livro aqui pela editora Diálogo Freiriano. Nós que somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livros. Eu sou Cida Cardoso, mídia host aqui da editora Diálogo Freiriano, e hoje nós recebemos a autora Lucileide Malaguti, que já está aguardando para conversar conosco, mas antes vou colocar aqui em destaque a capa do livro dela para que vocês acompanhem também. Rompendo Muralhas, Violência e a Infância em Foco. Mas, antes de falarmos de fato, eu sei que vocês estão curiosos para conhecer um pouco do conteúdo do livro dela, mas antes, primeiramente, Lucileide, seja muito bem-vinda, tudo bem contigo? Eu é que agradeço essa grande e maravilhosa oportunidade. Está tudo ótimo, não posso reclamar da vida não, minha vida está muito boa, em relação inclusive aos meus temas de ação, trabalho e pesquisa, né, então minha vida está ótima. Que bacana, Lucileide. Então, para a gente começar, de fato, então, eu gostaria que tu se apresentasse, falasse um pouquinho quem é a Lucileide, o que que ela faz da vida, para que o pessoal que nos assiste possa te conhecer melhor. Sim, beleza. Meu nome é Lucileide, eu sou professora universitária aposentada na área de Ciências Políticas e Sociologia, sou jornalista de formação. E, sou fundadora e presidente de uma OSC, né, que antigamente chamava-se de ONG, que trabalha com mulheres e crianças em situação de violência, há 41 anos. Nesses 41 anos, nós já atendemos lá 160.000 pessoas. E quando me perguntam, eu sempre falo: "Gente, tá pouco, a gente podia ter feito mais", pela quantidade, pela gravidade da situação. Nós atendemos 8 municípios, chama-se NAVE, Núcleo Assistencial Veleiro da Esperança, no bairro Ana Lúcia, pertence a Sabará, mas está na área limítrofe de Belo Horizonte, e atendemos 8 municípios, 3 estados, 2 países, e ainda ajudamos algumas mulheres a conseguirem sair de seus algozes desaparecendo. A gente também precisa fazer isso às vezes. Que bacana, que bacana. Bom te conhecer, conhecer um pouco da tua trajetória. E eu gostaria de saber agora como foi que tu encontrou a editora para poder dialogar sobre essa tua obra. Bom, eu estava vendo o Instagram, literalmente foi isso, eu estava vendo o Instagram, e aí eu vi a fala do Ivânio, eu achei uma fala muito boa, gostosa, aquela coisa, eu sou bem mineira, né, gente, então, assim, a prosa tem que ser boa. Então ele estava com uma conversa boa, ele estava com uma fala interessante, e mais ainda, eu tinha um trabalho pronto. Eu tenho outras publicações que a gente está querendo fazer esse ano até, de histórias dentro dessa temática, sempre mulher, criança e tal, mas eu falei: "Olha, gente, está pronto, o negócio pronto, revisado, né, show de bola". E quem revisou o meu trabalho era uma pessoa de altíssimo nível, que era a Paula Sgarbi. Então eu falei assim: "Gente, olha que bacana, dá para fazer". Procurei, ele me foi, assim, muito agradável, ele foi muito gentil, ele foi muito solícito. Tivemos uma prosa bem com cara de mineiro, eu até achei que esse menino tem alguma coisa de mineiro, porque não tem lógica. O Ivânio tem alguma coisa de mineiro, se alguém não contou para ele, eu estou contando. Então, a prosa foi boa, foi gostosa, e aí nós começamos a desenvolver o processo em si da ação como um todo. Que bacana, que bacana. Sou suspeita para falar, trabalho na editora, mas de fato conversar com o professor Ivânio rende bastante. A prosa sempre é muito boa. Se deixar, tu vai conversando o dia inteiro. Então, Só falta o café e o pão de queijo. aí, enfim, aí fica completa. Lucileide, vou colocar aqui novamente em destaque a capa do teu livro, que é Rompendo Muralhas, Violência e a Infância em Foco. E aproveito para dar já um recado para você que nos assiste, que se você se interessou pelo assunto, pela obra da Lucileide, aqui embaixo na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para ter acesso a ele. Agora sim, vamos falar de fato sobre o conteúdo dessa obra. Queria que tu contasse para a gente um pouco do teu processo de escrita, o que te motivou, tu já deu uma pincelada que é de fato por tu trabalhar com essa área, mas também gostaria que tu deixasse um spoiler, um gostinho do que é que o leitor vai encontrar nas páginas dele. Pois é, esse livro me motivou pela conversa que eu tive, com vários conselheiros tutelares, enquanto ainda vamos considerar aí, o movimento social. Eu do lado de cada mesa, né. Eu enquanto movimento social,
Eu tive muitas conversas, muitas escutas e muitos atendimentos. Foram 41 anos, né, desde que eu fundei a instituição. E, isso motivou você já olha que interessante, isso dá para fazer uma dissertação de mestrado, ou melhor, isso talvez dê para fazer um livro. E eu comecei a fazer pesquisa. Pesquisei Sabará, pesquisei Belo Horizonte e pesquisei Rio de Janeiro, a zona sul do Rio de Janeiro. E aí o meu mestrado acabou sendo na UERJ, no Rio de Janeiro, e onde eu tive a honra de conhecer professores fantásticos, pessoas geniais, e com isso eu consegui ver não só o olhar meu, do meu foco e da minha bolha. Aí eu vi que no Rio de Janeiro, eu vi que não só em Sabará, eu vi que não só em Belo Horizonte, mas os conselheiros estavam sofrendo pressões e situações muito complexas. Eh, e ainda havia uma coisa muito séria, que é a falta da unificação do discurso. E o que que é essa unificação do discurso? Eu tenho uma concepção de violência, você também tem, porque está lá, a OMS até já definiu os tipos de violência, mas não é isso. Quando eu vejo violência, de repente, eu que estou na polícia militar, você que está no conselho tutelar, a mãe que está vivenciando aquilo e apaixonada com o agressor, a criança que é a vítima, a universidade que é a pesquisadora, nossa violência toma um outro tom, de acordo com o nosso contexto de vida e de história. E aí, com isso, na hora de agir por aquela criança, nós agimos diferente. E aí o Ministério Público pode agir completamente diferente de todas as nossas perspectivas e expectativas. Então, isso me motivou a escrever esse livro e comecei a pesquisa justamente por causa disso. Meu microfone estava mudo e eu falando aqui, tá tudo certo. Coisas que acontecem. Como eu ia dizendo, Leila, é um assunto muito forte, é um assunto que, infelizmente, vamos assim dizer, tem se tornado muito comum hoje nos noticiários. Hoje a gente abre uma notícia, o que seja, a gente tem muito contato com, tem mais ciência de fato sobre o assunto, sobre essa questão da violência doméstica, violência contra as crianças em especial. E então é um assunto que é importante ser debatido e ser falado, porque infelizmente tem muitas mulheres, muitas crianças que têm sofrido bastante com essa questão da violência, né? Então é muito bacana a gente ter acesso, saber um pouco mais e muitas vezes até mesmo saber identificar os sinais sutis para de repente ajudar essas pessoas, que muitas vezes as pessoas estão gritando por socorro, mas a gente não sabe interpretar, na verdade. Existe um autor que eu gosto muito dele, o Madsen, ele diz uma coisa, uma frase que eu acho perfeita para essas situações. O silêncio silenciado, silencioso. Mas o corpo fala. E aí nós temos que começar a entender essas leituras de corpo. As denúncias de crianças, temos que ouvi-las, entender que as nossas emoções muitas vezes não podem ficar mais fortes ou mais altas do que a denúncia do seu filho. Ah, mas eu sou apaixonada por esse homem, ele jamais faria isso. Porque você está apaixonada, né? Então, procure saber, de fato, se isso está acontecendo ou não. Que pode acontecer. E você não pode culpar ninguém. Ah, a mulher é culpada, a mãe é culpada, a família. Não. Nós temos que tirar o sentido da minha culpa, minha máxima culpa, nessa ótica cristã ou judaica, e colocarmos a veracidade da situação. Qual é a situação? O que a criança está dizendo? Vamos averiguar? Vamos fazer um sindicância? Essa mulher, qual é a situação? Vamos averiguar? Vamos fazer um sindicância? Aí nós vamos saber a verdade da situação. Perfeito. Agora, aproveitando que nós estamos com a capa novamente em destaque, o livro da Lucileide é Rompendo Muralhas, Violência e a Infância em Foco. Eu gostaria que tu falasse um pouco mais sobre ela, sobre essa capa, e como é que foi a tua jornada de construção junto à editora, para a criação da capa e também a diagramação do miolo. Pois é. Como é que foi a construção? Foi uma coisa interessante, em cima de um trechinho que eu até vou tomar liberdade de ler para vocês aqui, que é um trecho de uma menina da zona sul do Rio de Janeiro. Eu estou cansada de tanta fala e pouca gente fazendo coisas. Continuo com fome, continuo sem onde morar, meu filho está ficando sem leite e o povo dizendo que eu sou adolescente e preciso vir parar aqui no conselho tutelar. Lá eu não faço nada. Eu sei que estou sozinha e não acredito em mais ninguém. Há muito tempo eu estou sozinha. Esse filho
é do meu padrasto. Ele, sei lá onde que anda. Agora, uma coisa é certa. Do meu filho eu não largo, não. Ele sim vai ser doutor. Então, quando você escuta isso, né, isso aqui não é uma ficção, isso aqui não é uma figura de linguagem, que eu usei várias coisinhas para ficar bacana. Não, isso é real, isso é fato, isso é fala de uma criança, de uma menina de 14 anos. E quando isso acontece, quando isso é fato e isso acontece, isso te motiva a continuar escrevendo, isso te motiva a escrever. Mas mais do que isso, quando eu reli esse pedaço, que você escreve e esquece, né? Você tem muita coisa para fazer, você esquece. Quanto mais minha vida é muito intensa. Só o nave tem 19 ações. Mas isso falou, gente, eu preciso produzir. E o Ivânio está a mim e a tantos outros propiciando essa chance. Ele está me propiciando isso, fazer essa denúncia, resolver essa história. O menino foi tirado dela, né? A história depois é essa, o menino foi tirado dela, ficamos sabendo depois. Mas isso é muito doloroso. Então, quando o processo começou a acontecer, isso tudo me veio à tona, e aí o que que aconteceu? Eu pude fazer um comparativo. 2006, 2009, período da pesquisa, tão intensa. Hoje, mudou muito não. Isso me deu certeza que ele tinha que ser publicado. Então, esse processo todo da conversa, das inúmeras conversas da editora, a editora foi vocês foram extremamente atenciosos, vocês ouviram, né? Vocês me ouviram várias vezes. E a construção da capa, até por ser jornalista, eu pinto, eu desenho também, aí foi uma coisa muito gostosa. Aquele menino, Gabriel, gente, ele é menino é pela minha idade, né? O menino, gente, ele é bom demais, ele é muito bom, muito bom. Então eu gostei muito da conversa com ele, foi uma coisa leve, solta, e de quem gosta do campo visual, né? Então ele fez a capa, numa discussão, e aí, né, eu mostro até mais de perto a capa aqui para vocês, né? Essa discussão aqui, como deveria ser a menina? Como deveria ser esse homem? Como deveria ser o toque entre ele e ela? Porque o pedófilo, ele é muito gentil, muitas vezes ele é engravatado, né? Ele é delicado, ele, às vezes, até é um narcisista. Então, diante disso, com o relógio Rolex. E aí, diante, ele é um médico, né? Pode ser tanta coisa. E aí, diante disso, era importante que se mostrasse esse carinho. E uma menina negra. A grande maioria das pessoas que nós temos nesse país vítimas de violência são negras. Não que não tenhamos tantas outras mulheres. Né? Já atendemos juíza da vara de família vítima de violência. Né? Já atendemos médicas, dentistas, enfim, jornalistas, enfim. Mas a menina negra é uma simbologia muito grande, muito grave no nosso país. Então, quando eu estou falando sobre violência, a capa precisava dar esse choque de realidade. Então, ela foi muito bem construída, justamente para que pudéssemos mostrar o que de fato acontece. E que é rompendo muralha, porque ainda tem muita coisa para resolver e muitas lacunas são deixadas. Por isso a capa ficou como ficou. É um assunto pesado. É um É, assunto muito pesado. Eu te escutava aqui e fiquei pensando como retornar, e de fato é um assunto muito pesado, mas novamente eu reforço, muito importante ser tratado, ser falado, porque muitas vezes, até também como tu pontuaste, a gente não sabe como identificar, a gente não sabe o que está passando na vida daquela criança, e muitas vezes ela está gritando por dentro, e não sabe como dizer. Então é muito importante. Reforço o convite à leitura da obra da Lucileide, Rompendo Muralhas, Violência na Infância em Foco. E aproveito então para relembrar você que nos assiste, que aqui embaixo na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para ter acesso à obra da Lucileide. E
nos encaminhando, então, para o final da nossa conversa, eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para as pessoas que têm o desejo, que muitas vezes têm o sonho de fazer a publicação de um livro, seja ele o TCC, o mestrado, o doutorado, porém, por algum motivo, ainda não a fizeram. Bom, eu digo o seguinte: primeiro que escrever é um vício, né, mas Drummond dizia uma frase que eu acho que é importante que todos saibam disso, quem vai escrever: 10% inspiração, 90% transpiração. Então, quem vai escrever exige a escrita exige silenciamento, a escrita exige você fechar as cortinas, como diria Nietzsche, você fecha a cortina e vai ficar dentro de você. É um momento seu, e a pessoa tem que estar disposta a isso. Ela pode estar numa paisagem maravilhosa, ela pode estar, na Itália escrevendo, numa vila pequena, não importa. A questão é que você precisa estar ali muito tempo. Então, quem quer escrever, quem ama escrever, quem precisa colocar essa palavra para fora, porque esse bichinho começa a remexer muito dentro de você, quem precisa levar essa palavra para fora, ele precisa dessa disciplina, da disciplina de escrever, da disciplina de transpirar, da disciplina de estar ali fechado, enclausurado e num casulo, enquanto você termina a sua escrita, seja ela qual for. Às vezes demora muito tempo, você vai fazer uma pesquisa longa, né? Muitos escritores já fizeram pesquisas longas de até quase 10 anos, ou deixaram a coisa acontecer para amadurecer lá na frente e você voltar. Sim, mas não deixe de escrever. Se você tem um bichinho que te faz escrever, não deixe de escrever, porque você vai colocar para fora coisas que te são caras, emoções e sentimentos, vai contribuir para um mundo melhor e mais ainda, pode fazer denúncias, porque esse livro ele tem coisas densas, mas ele tem momentos que são até líricos, né? Porque eu tentei amenizar bastante, são momentos que são líricos, porque é preciso que a gente dê ao outro verdades, mas verdades de forma tal que, mesmo que ela esteja escancarada, mesmo que ela não esteja sendo resolvida, que ela seja, pelo menos, ouvida para uma possível solução. Em conjunto, individual, de denúncia, até de denúncia em ministérios e etc., públicos, né, no Ministério Público, judicialmente, mas é preciso nós contribuirmos para um mundo melhor. Fica então a mensagem da Lucileide para você que ainda não fez a tua publicação. Publique, coloque o teu conhecimento para circular. Muitas vezes tem alguém que está só esperando ter acesso àquilo que você escreveu para muitas vezes dar continuidade à tua pesquisa. Tem gente que precisa ter acesso, por exemplo, no caso do assunto do livro da Lucileide, para ter conhecimento de fato sobre o assunto. Às vezes tem alguém do lado que está passando por uma situação dessa e por nunca ter lido a respeito, a pessoa não sabe. Então é muito importante que você publique, não deixe o teu conhecimento guardado somente para si. Lucileide, muito obrigada pela tua disponibilidade. Se deixar aqui, a gente ia conversando o dia inteiro. Muito bom conversar contigo. Novamente, obrigada pela tua disponibilidade em conversar conosco e fazer esse lançamento digital do teu livro. Sou eu que agradeço muito e olhe, a gente está pensando, inclusive a própria OSC, que foi um dos locais de pesquisa, da gente fazer lançamentos outros, porque o povo ficou animado com o livro, viu? Ficou animado. E o Coisa que boa. mais a gente faz é saber movimentar, né? O movimento social movimenta, saber movimentar e saber divulgar. Então, a gente vai fazer outros lançamentos aí, e se Deus quiser, através da editora de vocês, que me ajudou tanto, a gente vai fazer isso aí para frente. Muito A obrigada. gente fica, imagina, a gente que agradece e aguardamos então para os próximos lançamentos. E aproveito agora também para finalizar, agradecer a você que nos assistiu até aqui e aproveito para fazer um convite para que você venha nos conhecer melhor através das nossas redes sociais, nosso Instagram, Facebook, LinkedIn e também aqui o nosso canal no YouTube, onde temos diversas entrevistas com os mais variados autores e assuntos. De repente, um desses assuntos é o assunto do teu interesse, que pode colaborar com a tua pesquisa e, por que não, com a tua vida também. Não esqueça, conte conosco. Até a próxima. Tchau, tchau.